assim, quando você vai verificar, são variáveis difíceis de mudar. Né? Então, quanto mais Perfeito. difícil é mudar aquilo, mais cara, né, mais valiosa ela é. É mais difícil achar ouro, diamante. Né? Caramba, como é que eu vou achar o diamante? Então, quanto mais difícil você tem para achar aquilo, mais aquilo vale. No final das contas, é isso. Ah, porque o diamante é mais bonito. É raridade, né? A raridade ela compõe o preço. Então, localização. Como é que você muda a localização de um imóvel? É difícil. Sei, na China os caras fazem. Então você tocou em fatores, em serviços. Para você, Mel, o que você considera mais importante na avaliação do imóvel? Quais fatores? Excelente pergunta. Uau, excelente pergunta. Porque assim, não, assim, depende muito do mercado, mas eu tenho percebido aí com um pouco de experiência, né? A gente vai trabalhando, a gente percebe que na grande maioria dos mercados existem variáveis que elas são mais importantes, eu vou dizer assim, né? Elas são variáveis que têm mais influência no preço. E aí eu costumo até ordenar, tá? Para mim, a primeira é localização. Então a localização ela faz toda a diferença no preço. Em segundo lugar, se for casa, área do terreno. Se for apartamento, terreno não faz diferença nenhuma. Aí você vai mudar a área do terreno para área de lazer, se for comparar uma com a outra. Então, localização para os dois. Se for casa, terreno. Se for apartamento, área disponível, né? E no final das contas é terreno também. Depois disso, área do imóvel, área construída. É a terceira e depois padrão de acabamento. E aí, por que eu ordeno assim? Quando você vai verificar, são variáveis difíceis de mudar. Né? Então, quanto Perfeito. mais difícil é mudar aquilo, mais cara, né, mais valiosa ela é. É mais difícil achar ouro, diamante. Né? Caramba, como é que eu vou achar o diamante? Então, quanto mais difícil você tem para achar aquilo, mais aquilo vale. No final das contas, é isso. Ah, porque o diamante é mais bonito. É raridade, né? A raridade ela compõe o preço. Então, localização. Como é que você muda a localização de um imóvel? É difícil. Sei, na China os caras fazem as coisas. Mas assim, o terreno, Nos né? Estados Unidos O você, terreno nos Estados Unidos você transporta a casa. transporta a casa. Mas pensa quando pensar em Mas imóvel, é aquele de madeira lá. quando pensar em imóvel, pensa no terreno. Isso, é. Tipo, a construção a gente chama de benfeitoria. Tá? Então, assim, o imóvel, o terreno. Tá. Como é que você muda o terreno de lugar? Já era, Não ele vai estar vai. ali. Você pode escavar, enfim, aterrar, o terreno vai estar ali. Não muda. Pronto. É o que mais influencia no preço. Depois do terreno, que aí eu tô falando de localização, tá? Localização do terreno. Depois a área. Como é que você muda a área do terreno? Comprando do terreno do lado. Sim. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Então você tá vendo que o grau de dificuldade está diminuindo, mas diminuindo um É um pouco. pouco mais Um pouco mais fácil. fácil, né? Mas não é, tá tranquilo. Depois disso, eu coloquei o quê? Área construída. Como é que você altera a área construída de um apartamento? Não consegue. Né? Agora, não, pode ampliar. Casa é mais fácil, né? Casa você vai lá, coloca uma suíte, você Isso. amplia e tal. Então, repara que está um pouco mais restrito. Apartamento não dá, casa ainda consegue. E depois disso, padrão de acabamento. Você tem um padrão de acabamento comercial, um padrão de acabamento econômico, né? Quando eu falo de padrão de acabamento, é piso, forro, ah, Pintura, pintura entra, mas assim, a pintura qualidade da mais como pintura. revestimento, no geral, né? Revestimento, porque às vezes tem pastilha, né? Então revestimento, esquadria, vidro, é madeira compensada, né? Madeira oca, né? É. É Madeira maciça. maciça. Então isso influencia no preço. Então mudar o padrão de acabamento de um econômico, básico, comercial, para um acabamento melhor, tem sua dificuldade, mas é mais fácil do que mudar a área. Perfeito. Então, essas quatro variáveis, para mim, são as mais importantes. Agora, uma ressalva. É o mais importante, mas depende do mercado. Não só do mercado, depende também das variáveis que vocês escolherem para o seu modelo. Né? E dos dados. Pensa comigo. Se você tem dados com a mesma localização, a localização deixa de fazer diferença. Ficou uma Então, a constante. variável mais. Ah, não era mais importante, mas agora ela deixou de ser uma variável, É porque ela constante. não É. variou. Né? Se não variou, não é variável. E ótimo. Então, assim, se você conseguir pegar imóveis no mesmo, né, com a mesma característica dessas variáveis mais importantes, é melhor ainda. E aí dessas aí é mais, não digo a mais fácil, mas a que dá para fazer é, localização. Depois, área do terreno. Procure imóveis com áreas próximas. Sim. Área construída. Imóveis com áreas próximas, né? Área construída próxima. Padrão de acabamento. Tenta pesquisar imóveis com o mesmo padrão de acabamento. Ah, não achei. Tive que mesclar padrão médio com padrão alto. Beleza, não tem problema. Mas assim, tenta
pegar imóveis semelhantes. Quanto mais parecido com o imóvel avaliando, que é aquele que a gente quer achar o preço melhor. Então, por isso que no loteamento você vê os preços das casas quase tudo igual, né? Sim. É a mesma área de terreno, mesma Perfeito. localização. Perfeito. Às Mesmo vezes, padrão de às acabamento. vezes é a mesma pessoa que construiu. Sim. E aí o cara constrói uma do lado da outra, né? Aí você olha lá, a casinha tudo igual. Qual que é o valor? É o mesmo. 130 mil. Pegar aqui Minha Casa Minha Vida, né? Aqui. Sim. 130 mil, 140. Todas elas. 130, 140. 130, 140. Aí muda a cor da parede, né? Mas bota um do lado da outra tudo igual na quadra do lado. Não vai fazer diferença. Agora, assim, quando eu falo de localização, depende também do bairro, né? Um loteamento. Tem muita diferença na quadra que você vai colocar o imóvel. Agora, se tem uma avenida principal, então se ele está localização, na avenida principal, se ele está localizado, né, mais perifericamente, assim, do loteamento, vai ter uma pequena diferença, mas vai. Perfeito. Pequena que eu digo, depende do mercado. Porque dependendo dessa avenida, né, pode até, quando eu falo de terreno, pode até dobrar de preço. Aí quando for construção, depende de outras características também. Cara, isso aqui não tá sendo um podcast, não, tá sendo uma aula. Muito bom. Eu Ô, tô meu, fazendo as minhas anotações Antes, aqui. não, antes da sua pergunta, você chama o professor pro podcast. O que é que você espera? Uma aula, né?